Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui mais de 200 episódios, enquanto a gente está gravando, horas de gravação, tem gente que se dedica horas a fazer um único esporte, ou 3 esportes. Três modalidades de um mesmo esporte. E aqui a gente está aqui essa semana, né, para falar do feito do senhor Jurand Chabanski. Falaremos sobre o Jurandir Sebastião. Jurand Chabanski. Exatamente. Para quem é polonês e se sentiu insultado com a nossa pronúncia, então tá aí o Google nos ajudando. A gente vai falar, então, o título do episódio, você já leu, 50 vezes Iron Man entre a superação e os limites do corpo. Essa é a figura. Essa é a figura. E a gente vai contextualizar um pouquinho, né? Foi essa semana que ele concluiu, não sei se hoje. Foi exatamente hoje. Hoje, dia de gravação, né? Acho que tem que ficar claro que hoje é quarta-feira. Dia 20 de agosto. Exatamente. Então tá aí um feito que é um feito inédito, que é um recorde. Ele fez 50 Ironmans e como a primeira pessoa a se concluir a primeira coisa no planeta, ele é o recordista por ter feito isso a primeira vez. Então, com a vantagem de ter para sempre sido o primeiro, nunca vai ter alguém para roubar o posto dele, né? Exatamente. Esse é um recorde bom de bater. Será que vai haver um segundo? Com certeza. Certo. É questão de tempo para aparecer um outro cara tão louco quanto... Meio outro faz uns 51. Sim. E... Só pra ser a primeira vez também, né? Como chama o 50 Ironman? É um quíntuplo deca Ironman. E lembrando então que não são 50 Ironman na sequência, né? Não é que ele completa o Ironman e começa outro. Exatamente. Ele faz a somatória de... Até por logística, né? Imagina fazer isso, cara. Né? Meu Deus. Lembrando, eu 50... não tinha... Você tá falando como se eu soubesse. Eu descobri isso hoje, porque na hora que falou 50 Ironmans, eu pensei, um Ironman por dia, 50 dias. Eu também. Não, realmente a distância toda, que são 190 de natação. Tenho anotado aqui, são 190 km de natação, então é uma modalidade após a outra, né? Então vários dias cumprindo a mesma modalidade, 190 km de natação, 9.000 km de bike, 2.110 km de corrida. Então... Como que são As distâncias são comparáveis com a natação, você sair de Búzios e chegar no Rio de Janeiro. Bastante coisa. Mas esse é o que mais me impressionou. A bike é sair do Oiapoque e chegar no Chuí e voltar. Bate e volta. Então, de ponta a ponta do Brasil e volta. E a distância total? A distância total é Rio de Janeiro, Vancouver. Tranquilão. Em menos de 50 dias, né? Ele fez 47 dias. 47 dias e o que seria o dia 48 deu 17 horas e 40 minutos. Porra. Esse é o tempo total. Aí a gente tem as parciais aí de cada dia ou não? Eu acho que eu cheguei a mandar no nosso grupo. Dá uma olhadinha. Tem parciais de cada prova. De cada modalidade, exatamente. Natação, ele cumpriu 190 quilômetros em 110 horas, que dá 4 dias e meio, mais ou menos. Então esse é o tempo total, do momento que ele começou a nadar até o momento que ele cumpriu 190 quilômetros. Nesse meio tem parada para banheiro, tem dormir um pouco. Se bem que a natação vai na água, né? O xixi, né? Lembrando que ele fez na piscina. Mano... Contar azulejo por 110 horas é uma insanidade. A bike, ele cumpriu os 9.000 quilômetros em 538 horas. A Cris mandou aqui em dias, dá 22 dias e meio. E a corrida, 2.100 quilômetros, 2.110 quilômetros, em 496 horas, que dá 20 dias. É muita coisa. Quanto que dá de quilômetros de corrida por dia? A gente tem que fazer essa conta depois, mas enfim, não teremos ela agora. De bike era, se eu não me engano, 400 em média. 400 quilômetros. 210, 105 quilômetros por dia, mais ou menos. Mais ou menos. Era isso mesmo. Caramba. Não, cara, mas eu acho que mais insano do que o 100 de corrida
Eu acho que é 40 e poucos de natação por dia. Tudo bem que, pô, você fala, 4 dias e meio de natação, mas, cara, você tá fazendo... A maratona aquática tem 10 quilômetros, certo? O cara tá fazendo 4 maratonas aquáticas em quase 5 dias seguidos, consecutivos. É muita coisa. É surreal. Mais do que o fazer à distância, eu fico impressionado, e a gente vai falar sobre isso, com como se recupera de um dia para o outro. Acho que esse é o ponto que é mais gritante, assim, em todo feito. É muito insano. Tô vendo aqui, Canal da Mancha tem 33 quilômetros. Ele atravessa um Canal da Mancha um pouquinho e uma sobrinha ainda por dia. Aí sobe no barco. Insano. Qual a diferença? O Canal da Mancha é mar aberto, correnteza e etc. O cara fez isso na piscina, o que não tem um fator correnteza, mas tem um fator Monotonia. monotonia, pelo amor de Deus. Flutuabilidade um pouco pior também. E quem contou? GPS? Deve... Porque assim, a loucura toda, pelo que eu entendi, acho que é até legal deixar destacado que onde a gente foi buscar informação foi num vídeo do YouTube, que a gente vai deixar referenciado aqui na descrição, que é da página acho que é Ultra Maratonista, não, Ultra, acho que é Daniel Souza, não é? Ultra Daniel Oliveira. Daniel Oliveira. Que é o treinador. Não sei se ele é treinador dele, na verdade. Não, que é treinador. É treinador, exatamente. Não é treinador dele. Isso. Que é treinador de Ultra Endurance. E que, pelo que eu entendi, ajudou na organização, na parte de staff aí de toda a estrutura. Essa prova aconteceu no Brasil. E o cara é polonês, tentou fazer a prova em vários lugares, entrou em contato com o espaço, com a organização e, pelo que parece, lugar nenhum topou. E aqui no Brasil, o Daniel ajudou a organizar e foi sediada lá em Búzios, pelo que eu entendi. Aí, quem estiver ouvindo e já tiver mais acesso à história pode corrigir. Pelo que eu entendi, foi quase toda feita ali no espaço de um hotel. Então, a natação foi na piscina, que é realmente loucura. E a corrida pela região, o pedal pela região também. Então, é muita coisa. Então, teve ali de staff dele, esposa e filha, e teve 7 pessoas ali como staff da prova que deve ter ficado dedicada nisso, né? Porque eles estavam desde o início pensando nesse recorde ser homologado pelo Guinness. Loucura. Essa coisa de o Brasil foi o único país que autorizou. Precisa de autorização de quem, né? Pro maluco fazer isso. Não é nem autorização, topar, você precisa sediar o espaço para o negócio acontecer, né? É. Com o mínimo de segurança. Será que bloquearam rua, alguma coisa assim, pra ele pedalar, correr? Eu acho que não. Uma pessoa só, né? Então. Eu acredito que não tenha tido bloqueio, não. Acho que não. Deve ter tido um staff no meio do caminho para fazer tipo uns checkpoints ali com ele, mas acho que bloqueio não deve ter tido. Eu acho que a questão maior talvez seja realmente o espaço para ele se recuperar, para ele dormir ao longo desses dias. Acho que aí o hotel faz total sentido, né? E deve ter dado uma bagunçada na logística do hotel também, né? Porque depois de um tempo que a galera vai ouvindo e descobre onde é o hotel, você acha que não tem uns loucos que vai lá querer assistir? Não, vai lá querer entender o que está acontecendo? Agora os caras ganharam um público de triatletas, esse certeza, hotel, né? Com certeza. Com certeza. Daqui a pouco vão inventar uma prova de Ironman em Búzios. Do hotel. O local do quíntuplo Deca Ironman é lá. Exatamente. Valeu o marketing já. Valeu o marketing. Ainda bem que deu tudo certo, né? Já pensou? Parece um padre escocês no meio do caminho. O cara tá com 2.000 km de natação por um gordo na cabeça dele na piscina. Essa daí é só pra quem é nascido antes dos anos 2000. A galera que é 23 e tá na graduação não sabe, pô. Não é possível que não saiba essa história, né? Eu penso que quem gosta de esporte é obrigado. Bom. E aí? Vamos lá, porque trouxemos esse assunto. Tem muita coisa pra falar sobre ele, né? Acho que talvez
o lance da motivação seja uma coisa legal da gente começar, né? Você chegou a ler algo a respeito da motivação, né? Tudo que eu fui buscando ali foi ao longo do dia, mas a maior fonte foi nesse vídeo, é legal quem quer entender um pouco dos bastidores, acho que é legal para entender. A gente vale até deixar claro o disclaimer que a gente não está aqui para falar da logística, do treinamento, de nada disso. A gente vai trazer isso pela perspectiva nossa de entender um pouco sobre funcionalidade, entender riscos e sobrecargas, o como que isso pode ser manejável, controlado ali ao longo do processo e o que a gente traz de experiência para o cara que não fez isso, mas para o cara do nosso dia a dia, que a gente trabalha e atende. Então, o cara que quer fazer isso. Não? Então, uma vez o disclaimer feito aí, pode falar. Não, o que vocês já atenderam de ultra atleta, assim? Cara, já Iron bastante. Ultra Iron hoje em dia é meio... normal, né? Normal, É né? normal. Só um Iron. Só um Iron. 70.3 eu faço amanhã. Tipo isso. Ultra maratonista bastante, especialmente de montanha. E acho que de uma experiência próxima, assim, de atender, mas também conversar, trocar ideia, o Eduardo Gouveia, o coroa. Que a gente precisa trazer aqui, né? Foi campeão da BR-135 esse ano. E ele teve alguma outra prova no triatlon que ele ganhou também. Teve? Agora eu não vou lembrar, mas era alguma ultra de triatlon, que foi a BR e depois foi a... Ultraman. Foi Ultraman, isso. Que eu não sei as distâncias de cor. Já atendi corrida de montanha, mas a maior distância que eu já atendi era um tiozinho boliviano, 1,5 metro de altura. Ele corria, já tem seus 60 anos, e a prova dele era de 48 horas. 24 ou 48 horas. E aí, em pista de atletismo, o cara fica lá rodando para um lado, 2 horas para um lado, 2 horas para o outro, e ganha quem fizer o maior percurso nas 48 horas. Aí, quando é 24 horas, ele diz que não dorme, que só para comer e ir no banheiro. Quando é 48 horas, dá uma dormidinha. E ele tinha uma distância de 256 quilômetros em 48 horas. E esse cara, eu sempre dou esse exemplo porque ele falava para mim, se eu sair para correr 10 quilômetros, eu não corro 11. A cabeça não aguenta. A prova de ultra é 100% cabeça. Você bota na cabeça que vai correr por 2 dias, você fica lá correndo 2 dias. Mas no outro dia que você vai correr 10 quilômetros, você não corre 11. Então isso é uma coisa interessante. E conheci, eu não lembro se eu atendi ou se eu só conheci esse cara. Eu lembro de ter conversado com ele, que ele era o recordista mundial de 24 horas na esteira. E aí ele fez até uma tentativa de quebra de recorde no Ibirapuera, ele ficava correndo num aquáriozinho lá na esteira e é mais louco do que correr 48 horas em pista de atletismo rodando é correr na esteira, né? Na pandemia o Mansur fez algo do tipo, não foi? Acho que um fez. triatlon indoor por 24 triatlon horas. Indoor. Não foi isso? Lá na clínica mesmo. E tem um paciente lá daquela também da diabetes lá. Sim. 100 quilômetros. 100 quilômetros na esteira. Exatamente. Tem a Bettina Leicester, que nada águas abertas e ela tem algum recorde que é bem grande, que eu não lembro direito, eu acho que é 14 bis, que é recorde Guinness. E a distância é bem grande também, não vou lembrar de cabeça. Quando eu tava atendendo ela, eu tinha fresco na cabeça. 14 bis era meio atravessar o Rio de Janeiro inteiro, até o Pontal. Acho que é alguma coisa assim. Tipo, Copacabana, o Pontal, o Praia Vermelha, um negócio assim. Ô Cris, você que tá nos bastidores, vê se você acha aí o recorde Bettina Leicester. Aí depois conta pra gente. Do Leme ao Pontal. E o que vocês, ao atenderem atletas de ultra,
captam do ponto de vista de motivação, assim, desse perfil, para essa galera topar, se desafiar nesses pontos, assim, cara? Eu acho que a primeira coisa tem que validar uns CIDs psiquiátricos. O pessoal vai ouvir isso aqui, vai se sentir ofendido. Não, mas tem que ser diferente, pô, mentalmente, tem que ser bem diferente. Até o próprio cara, a motivação dele ali era mental, chegar nos cantos obscuros da mente ali, exposto a e ele coloca ali como um sofrimento, não é sofrimento, né, mas como um esforço autoimposto. Então, tipo, eu tô aqui porque eu quero estar aqui, até onde eu consigo, para onde isso vai me levar mentalmente. Então, um pouco desse desafio. E assim, desses outros pacientes ultramaratonistas que eu já atendi coisas diferentes. Desde o cara que realmente curte correr e que vai porque já tá tão habituado e se não vai, sente falta, tipo, até realmente alguém que tem um objetivo de em algum momento fazer uma prova X, por exemplo, fazer a UTMB lá do Mont Blanc mesmo. Então eu já peguei algumas coisinhas assim. Mas todos eles, do ponto de vista mental, sempre com uma característica de obstinação e conseguir separar o que é dor, esforço, de sofrimento, né? Cris. A Cris tá tímida, ela não quer falar. Não. Tinha que ter uma voz do além. O recorde aqui da Betina, vamos lá. É isso aí, a nadadora feminina mais rápida na travessia do Leme ao Pontal, que o percurso tem aproximadamente 36 quilômetros. Mais do que o Canal da Mancha. Mais do que o Canal da Mancha, chupa. E fez em 8 horas e 54 minutos e 19 segundos. Isso foi em 18 de outubro de 2018. Teve gente próxima que fez a 14 bis, acho que em revezamento. Que aí cada um nadava 1 hora, acho que era uma coisa assim. Ela fez sozinha 8 horas. Bom, e aí? Motivação, beleza. Algumas, né, possíveis. Pode ter uma prova, um objetivo específico. Pode ser algo simplesmente como foi o caso do Jurandir. Acessar os cantos obscuros da mente. E o que você já mas isso que o Franco falou é diferente, é uma pessoa diferente. Sim. É o que eu costumava falar do Michael Jackson, por exemplo, aquele comportamento esquisito. É esquisito comparando com a gente, mas a vida do cara que não pode sair na rua, que é um outro nível, ele vive num outro universo que não dá para comparar o comportamento dele com o nosso. Sim. Então essas pessoas também são diferentes. Para conseguir fazer provas desse tipo assim, a pessoa tem que ter uma... Mas assim, então fazendo link com o episódio lá da funcionalidade que não para, que é dos esportes cíclicos, a gente comentou lá que são esportes muito medulares, né? O córtex participa pouco do movimento em si. A hora que você está lá trocando braçadas na natação, pedalando na bike, é basicamente medula que faz a alternância de braçadas, de passadas, e o cérebro está livre para fazer outra coisa. Então eu vejo também, assim, dessas pessoas que eu tive a oportunidade de atender, eu percebia uma pessoa que tem facilidade nessa desconexão. O corpo, separar. O corpo está lá trabalhando, esse nível de prova, essas provas de longa distância, faz parte da fisiologia do negócio. Você vir para uma intensidade mais baixa, tipo, nos dados que vocês mandaram aí, ele mantinha o Jurandir 100 batimentos por minuto. É uma atividade moderada, tranquila. O que é bem impressionante para uma média de bike de 25 km por hora. Acho que era isso. 25 km por hora, um pace ali de corrida de 6,5 a 7. E a natação 2 minutos a 2 minutos e meio por 100 metros. Então, todos são ritmos leves, se você for pensar. Mas é leve para você fazer qualquer atividade que a gente está acostumado. O cara fazer os 400
pau de bike que ele fazia por dia, os 100 quilômetros de corrida nisso, Não, é absurdo. O batimento de repouso dele deve ser 30. Deve ser 30, deve ser muito. É surreal, cara. Né? Surreal pro cara realmente, para atividades como essa, manter 100 batimentos por minuto. Mas é isso, é só dessa forma mesmo que você consegue manter a longa duração. É baixíssima intensidade. Quando você vai estudar fisiologia do exercício e que Isso tudo não é nem Z1 pra esse cara, certeza. Tipo, não entra nem em zona de condicionamento ali pra... quando se fala do steady state, eu lembro do McArdle que tem essa frase lá, steady state em teoria, né, que é aquele momento em que todo o seu metabolismo Tá equilibrado. seu gasto energético é oferecido por metabolismo aeróbico. Em teoria, você conseguiria praticar, executar aquela ação para sempre, indefinidamente. E é meio isso, o cara vai para um nível de atividade baixo e desconecta a cabeça para cabeça, não ficar pedindo para parar e vai embora, né? E a fisiologia por trás é interessante, porque se a gente vai para uma modalidade que seja um meio Ironman, que o cara ali provavelmente já vai empregar um pouco mais de velocidade. Ele vai para um... Se ele não estiver competindo, mas estiver fazendo bem para terminar, ele vai para uma zona 3, zona 4, alguma coisa assim. Então já é um nível que não está no estado de equilíbrio ali fisiológico. Então está gastando bastante energia, consumindo bastante substrato, e uma parte disso está sendo acumulada como um metabólito. Então esse cara vai terminar com a perna mais cansada, mais doída, mais pesada. E isso que está acontecendo na periferia, no corpo dele, querendo ou não, cedo ou tarde vai chamar a mente dele de volta para o corpo. É isso que eu queria voltar na hora que eu estava falando disso. Então nessa distância, chega um momento que não tem como. A mente vai voltar para o corpo porque o corpo vai falar, ô, tá queimando, tá doendo, tá pesado. Na hora que o cara vai para esse estado que o batimento ali tá baixinho, o substrato, em teoria, se ele for repondo, vai dar para tocar o negócio. O estresse mecânico, apesar de acontecer, o cara deve estar tão acostumado àquilo que não vai gerando estresse suficiente a ponto de machucar. E, ao mesmo tempo, toda a circuitaria está sendo mantida a nível grande parte medular, que o cara não precisa cognitivamente estar naquilo, dá pra mente ir para qualquer lugar obscuro e esquecer do corpo mesmo que ele vai continuar lá. Então isso é bem interessante. Eu imagino que seja um trabalho, é um trabalho mental, assim, de desconexão muito grande e sei lá, né, de paciência no fim das contas, né? Mais do que qualquer coisa, assim, dado que o esforço é baixo, que a demanda fisiológica não é de uma intensidade alta e tal, o desafio é realmente a paciência, né? Tô aqui, vou me manter, enfim, porque certamente dá muito tempo da mente voltar pro corpo, Sim. né? Então, pensa, 4 dias e meio. Pensa se você ficar 4 dias e meio no quarto. Você já enlouquece. Né? 4 dias sem sair do quarto, só deixando a cabeça pensando. Total. Enlouquece. E tá lá contando azulejo na piscina, vai e volta. Provavelmente o esforço ajuda a não enlouquecer. Sim, né? sim. E até quebrar um pouco da monotonia por ter entrada sensorial diferente, né? Você fica menos cansado com aquilo. Enfim, cabeça desses caras é algo que vale um episódio inteiro sobre isso, né? Conversar com algum psicólogo que tenha acompanhado essa galera, né? Não, e assim, eu vou trazer um caso que é o coroa que a gente já falou que tem que chamar aqui. Pô, o cara é empresário, o cara tem 3 filhos, não é um cachorro igual eu tenho. Tipo, tem 3 filhos e, cara, treina pra fazer todas essas maluquices que ele faz. E inclusive, final de semana, ele procura não treinar, porque final de semana é dia do futebol dos filhos, é coisa. Então, tipo, porra. ele organiza a rotina Organiza pra a treinar rotina, durante a né? semana. Essa galera que faz esporte de endurance assim, normalmente eles são bons em gestão de agenda, tempo. né? Em agenda. E sabe agora pensando, assim, os caras que eu atendi de endurance de longa distância assim mesmo, são de corrida, especialmente
corrida de montanha. Mas um perfil que agora pensando, esses caras têm, é aquele cara que tem crenças muito fortes. Tipo, tinha um que ele é treinador de cavalo, então ele fazia todos os treinos dele no Aras, lá onde ele tem os cavalos, aquela pista toda acidentada. Mas a alimentação dele durante a prova ele levava toicinho, sei lá, bacon, torresmo, e chuchava no sal, ia mastigando, e tinha alguma outra coisa. E aí o médico do esporte, o nutricionista falava alguma coisa, ele não aceitava. Não. E como não tem muitas outras pessoas que fazem as mesmas coisas, então é meio que a crença dele, aquilo que deu certo para ele é o que ele faz e pronto, assim. A gente corrigir a mecânica de corrida desse cara foi um desafio, assim, Para aceitar. para aceitar, convencê-lo de que aquilo ia ser bom para melhorar a queixa dele. Não lembro o que era, mas tinha essa questão, assim, dos caras terem umas crenças fortes. Eu acho que pouco a pouco, como esse público tem sido aceito mais na sociedade, tem aparecido mais e mais, né? Então, não sei, falar, por exemplo, o próprio Coroa é um cara super aberto a tudo, assim, de todas as áreas. Então, ele não é tanto esse perfil, que é bem um perfil do montanheiro, né? O cara que curte subir montanha, o cara do trail, que tá começando ou tá há um tempinho. Gostei do montanheiro. Montanheiro, mas na própria montanha ela tem se tornado um pouquinho mais, entre aspas, Nutella, assim. O pessoal tem aceitado mais. Mas acho que é isso. Acho que como o N era pequeno, eu não tinha muita informação a respeito daquilo agora. Acho que a informação tá chegando mais nesse público também, né? É o que eu vejo. E aí, vamos trazer para o nosso lado? Vamos trazer para o nosso lado, cara. E aí? Demandas físicas e biomecânicas disso tudo. Já foi falado algumas coisas, né? Enfim, basicamente é trabalhar com fadiga, mas um nível de fadiga abaixo do que seria em intensidades maiores, né? Tem alguma informação se esse cara no staff dele tinha físio, Cara, Não chegamos nesse ponto. Não cheguei a ver, eu sei que tinham 7 pessoas, mas não vi no detalhe. Ele é fisioterapeuta. O ponto todo é que ele é fisioterapeuta, e esse é um ponto interessante. E aí acho Quiroprata, né? É massoterapeuta de alguma coisa. Eu sei que tem massoterapia, terapeuta manual, mas tem mais coisa, depois a gente pode checar, mas pô, ele é fisioterapeuta, ele é polonês, morou nos Estados Unidos, e lá ele teve uma vivência como wrestler. Antes do triatlo. E o cara foi pro esporte de endurance com 36 anos. Então, se você eventualmente está ouvindo e está achando que tá velho, pô, o cara começou velho pro esporte, se pensar, né? Tudo bem que o esporte de endurance, e ainda mais o ultra endurance, ele vai tolerar mais porque a experiência conta mais do que a pura fisiologia ali de potências, né? Mas sempre tem seu tempo. E ele é recordista do Double Deca? Double Deca. Ironman, que o recorde, se eu não me engano, foi esse ano mesmo. Esse ano mesmo. Esse ano mesmo. Puta que pariu. E a gente fala, não corre 2 maratonas no ano. O cara faz... Não, e aqui um dos pontos que a gente tinha trazido para discutir, que até falou, esses caras são bons de gestão de tempo, gestão de agenda. Não tem, né? Um cara desse faz 50 Ironmans em 48 dias e é recordista no Double Deck, assim, no fim das contas, o cara foco vive pra total, isso, tá vivendo para isso, né? Optou por isso, então acho que até um disclaimer aí para quem pensa essas loucuras. Repese então as coisas na sua vida. Vê se você ama mesmo sua mulher, sua esposa. Ou se ela te ama, né? Pra acompanhar, tipo... mas pô, a filha e a esposa foram staff dele. E pelo que o Daniel fala lá no vídeo, cara, as duas super apoiando, torcendo, feliz. E uma das características é que o cara é super autoastral, assim, pelo que ele descreve. Que como ele queria ver até onde ele chegava ali nos cantos obscuros da mente... bem aquele
pensamento que a gente ouve do estoico, né? De tipo, pô, se não tá no meu controle, eu não tenho por que me preocupar. Você via que tinha muito dessa abordagem, assim, de tipo, teve um dia que ventou na bike pra caramba. Pô, nesse dia o ritmo mudou. O vento tá fora do meu controle, eu tenho que seguir. O dia que a bike quebrou, pô, enquanto não arruma, eu não consigo correr, não consigo voltar pra fazer outra coisa. Beleza, espera arrumar, enquanto isso vai curtir. Então parece que sempre com muita leveza Vai enquanto tá curtir fazendo. a Vai cama, curtir né? assim, vai fazer alguma outra coisa, vai otimizar o tempo, entendeu? Então, Pensar pelo lado da mulher, ela se livrou por 45 dias do marido. Tipo, vai nadar e não me enche a paciência. Tipo, não vou dar essa ideia pra Jo, não. vai que ela Vai que aceita, ela né? aceita. Aí a gente vai ter um Deca-Deca Iron Man. Nossa senhora. Oh, Forrest Gump. E aí, demanda biomecânica de estudo, Cara, cara? acho que antes de entrar na demanda biomecânica, ainda tem da parte metabólica e fisiológica, que é o consumo energético todo, né? Pô, se a gente já se preocupa com o REDS, que é a síndrome da deficiência energética relativa no esporte, né? Para qualquer esporte de endurance que vira e mexe a gente fala aqui, né? Seja um maratonista, um cara que está fazendo Ironman, para um cara que está fazendo tudo isso, para o cara fechar ali negativamente do ponto de vista metabólico, ou seja, ele consumir de forma insuficiente para o quanto que ele gasta, é muito fácil. Então, acho que esse já é o risco primário que facilita todos os outros riscos depois. Que aí, na hora que a gente junta isso com a parte biomecânica que a gente vai falar na sequência, Não, só vai aumentando a escala do problema. esse é um episódio que caberia um médico do esporte, um nutricionista aqui. Cara, imagina o que é hidratação desse cara, não só pensando em déficit energético em termos de calorias, mas quanto que esse cara perde de eletrólitos, de o que ele tem que suplementar de sal, de sei lá. Tipo, a decomposição mesmo do plano nutricional ali, né? E coisas que sejam de fácil digestão, porque ele vai comer, provavelmente ele comia muita coisa durante a atividade, talvez em formato de gel, sei lá, coisas. Cara, eu Eu fico acho, pensando que gel para uma situação como essa, eu acho que deve ter alguma coisa, mas acho que eu acho que não. deve fazer refeições mesmo. Ah, porque assim, Mas deve fazer refeições, mas durante a prática ele deve comer coisas também. Sim, mas não sei se só baseado em gel. Acho que Não, deve ter, assim, esses caras da ultramaratona comem mesmo. come, é. e ainda mais no nível de intensidade mais baixo, acho que acaba tolerando mais coisa mastigável, entendeu? Enfim, só achismo também. Aí precisa de um nutricionista aqui. E levando o que a gente conhece dos corredores, que a gente conhece o coroa mesmo, no meio da prova é pratada, macarrão, frango. E tem um triatleta brasileiro de Ironman que Ultraman, que faz as provas em jejum. 3 dias de prova, os 3 dias em jejum. Então ele não come nem durante a prova, nem, não toma gel, suplemento, nada. E os 3 dias da prova é em jejum. E o que ele faz antes? Ele faz bastante jejum, ele se prepara para isso, mas a dieta dele é carnívora. Só Então é uma dieta meio cetogênica, é isso? o cara que é 100% na gordura ali. O metabolismo energético dele é baseado na gordura. Feijoadona, pá. Feijoada não, porque feijão ele não come. Sim, verdade, desculpa. Mas é carne gorda, manteiga, essas coisas e... o que eu ia falar? Enfim. Aí a medicina convencional pira, né? E esse cara justamente tá desafiando muito isso, assim, cara, o esporte de endurance não precisa de carboidrato. E aí tem até estudos falando que depois que tem uma adaptação à dieta cetogênica, não perde performance e a glicemia fica constante. Quais distâncias ele faz no triatlo?
Ultraman, não sei se é 2 Ironmans. Estamos falando do Ultra Endurance mesmo, né? E Eu esse não consigo cara, imaginar alguma coisa assim num de Endurance alta de alta intensidade, intensidade, não dá. entendeu? Bem complexo, um 70.3 ou um próprio Ironman, o único Ironman full, assim, acho bem não sei complexo. dizer. Acho bem complexo. E esse cara é campeão na categoria. Não é só que ele completou a prova em jejum, não, ele ganhou a categoria dele em jejum. E, enfim, a nutrição, a medicina do esporte, pô, tem que ter um médico ali acompanhando esse cara, né? Psicologia. Mas também tudo que a gente começou a falar do cara ser físico, acho que é um baita auxílio pro conhecimento do corpo e do até onde ir, como fazer. Mas parece que em vários momentos ali o cara saiu da natação com o braço caído, duro, travado, e os caras, porra, não, e aí? Agora eu falei, não, tenho perna pra bater. Então era meio assim, Louco. de tipo assim, cara, olha sempre pelo lado bom, o que dá, o que sobrou. Então, não sei o que teve de dor e lesão, tentei até achar. A princípio eu não achei nada, mas assim, liso não foi. Agora, desafio pra vocês. Jurandir, liga aí. Ô, Rafa, que é o Jurandir. Jura quem? Eu tô fazendo... Não é o que corre de costas. Contextualiza aí pra galera. Não, que a gente brincando com o nome Jurand, né? O nome dele. Procurando no YouTube. Procurando no YouTube ele correndo e apareceu um Jurandir que corre 10 km de costas. Então aqui é o Jurand, não é o Jurandir que corre de costas. Tem um desafio pra você. E aí, qual que era o desafio? Rafa, vem o físio do meu staff não Deu pra vem. trás, não vem. O Xandão não deu o visto dele, vem aí. O que vocês pensariam para ser staff de físio de um cara desse? No pré? Não, Ou durante? Durante. Porque assim, o melhor no pré é garantir que a mecânica tá o mais redonda possível. Acho que esse seria o grande ponto. Eu acho que um grande desafio da mecânica, falando assim, todos os esportes, mas pensando na corrida especificamente, podemos pensar nos outros também, é a baixa intensidade e a tendência de ceder para a gravidade nos perder apoios. Perder cadência, perder tudo, né? É bem mais complexo sustentar isso. Uma mecânica boa numa intensidade muito, muito baixa, né? Então no pré acho que tentaria dar por garantido isso. E como não tem uma alta exposição à fadiga também, tem por distração, mas assim, o cara não vai super cansar ali todos os sistemas a ponto de colapsar. Beleza, aí uma mecânica bem trabalhada antes e as pausas ali bem planejadas, acho que segura bem. O resto é na logística ali. Aí eu pensaria bem em organizar rotina de descanso e recuperação. Acho que o segredo tá aí. Então, uma vez que está bem equilibrado isso, aí acho que até estratégias que vão ficar mais focadas no período ali da natação, imagino com bastante demanda para ombro, cintura escapular, eventualmente alguma coisinha mais para a região mesmo, pensando em recuperação. E aí, mesma coisa, mudou o ciclo, eventualmente alguma coisa que prepare o cara para essa mudança, porque imagina também como que fica, né? O cérebro e o sistema acostumado a rodar braço e perna num sistema de gravidade agindo pouco. Será que ele descansou algum dia entre cada modalidade? Terminou a natação, no dia seguinte já estava correndo, pedalando? Acho que já foi direto pro outro. Não tem... Cara, tem até isso, 4 dias nadando, seu corpo acostuma com a horizontal. Sim. A hora que você vai para vertical, o coração já não consegue, o sangue já não consegue bombear do pé para a cabeça. Pô, até labirinto deve ficar desorganizado. Nossa cara. senhora, labirinto deve ser um terror, acho. Porque não é só a posição horizontal, horizontal e rodando a cabeça, e virada olímpica provavelmente ele fazia. Putz. Você passa um dia num parque de diversões, você chega à noite em casa, se você for num brinquedo que gira, você já fica assim, ó, girando. Imagina 4 dias nadando. E depois pra bike tem que se equilibrar. Então, foi na piscina, mas ainda assim, né, cara?
Se eu ando de carona num carro, já fico mareado 2 dias. Tá maluco, é muita coisa que precisa ser pensada, Eu né? pensaria também aquilo que tiver à disposição em termos de tecnologia para tentar otimizar essa recuperação, né? O pessoal tem usado aquelas botas, a de compressão a gente conhece, tá? Mas aquelas botas de LED também para otimizar a recuperação muscular. A bota de Isso tem mostrado alguma evidência aí já fotobiomodulação, mais forte até do que a própria bota só de compressão, né? Uhum. Então, enfim, aí recursos manuais ali, Na mais terapia variados. manual pra caramba, principalmente massagem esportiva, ali um pouquinho de técnica de liberação, coisa do tipo. Liberação miofascial, faça o curso. E, pô, pistolinha vai bem demais. E, cara, acho que, assim, um controle de carga, porque eu não sei como que é no staff dele, assim, se tinha médico ou não. Mas, assim, um mínimo de variável que pode ser simples de uma PSE e uma PSR. Tipo, percepção de esforço ali durante atividade e pós e percepção de recuperação para aprender a dosar um pouco do quanto que segura, o que faz mais, o que faz menos, para tomar um pouco de decisão com base em, mesmo que seja um dado subjetivo, mas é um dado que você consegue quantificar um pouco. Acho que isso ajudaria bastante. E assim, acho que a estratégia iria mudando modalidade a modalidade. O cara ali na bike, pô, aí a perna já acaba trabalhando muito mais, mas e a postura sustentada em 9.000 horas de pedal, cara? Eu já penso bastante em coluna, no geral, lombar, cervical. Cara, pensaria em ergonomia para esse cara descansar a cabeça enquanto tá naquele pedal, ali, ainda mais se o circuito fosse conhecido. Eu já vi triatleta de longa distância fazendo apoiozinho pro queixo em cima da garrafinha que fica ali no... Sabe? Então, várias adaptações para fazer o cara descansar em cima do... bolar um próprio suporte na própria bike, né? E eu imagino que para a intensidade que ele pedalou, não deva ter pedalado com uma bike de TT, né? Que é um pouco mais agressiva. Deve ser uma bike road speed ali, que não é tão agressiva. Da bike tem vídeo. Da bike a gente tá consegue... A gente consegue achar. E, cara, próprio... Se eu for pedalar na marginal ali, eu volto com dor na bunda de ficar sentado na bike. Assadura. Exatamente. Troca bolha. De roupa ao longo da... O Coroa trazendo ele de novo aqui, a gente tá falando, mas ele precisa vir aqui para contar a história, mas ele comentando lá sobre a BR que, cara, troca de roupa uma atrás da outra, assim. E deve ser até um negócio que te faz se sentir melhor, né? Deve dar uma reavivada, porque, cara, o suor chega uma hora que... Ele falava, parecia que ele tava começando outra corrida. Tipo, parecia que dava uma zerada no corpo, ele trocar, botar uma roupa seca, repassar vaselina, não sei o que e tal. Exatamente, esse tipo de coisa, né? Porque estão pensando aqui numa dor no joelho, numa dor num tendão, mas o que pode tirar o cara de um projeto desse é uma assadura, cara. Cara, você tem, não sei o quanto que você tem acompanhado o pessoal da corrida de montanha, do Ultra, os pontos de apoio em prova, tá parecendo pit stop de Fórmula 1. O cara chega assim, aí tem a cabaninha lá e já tem a banheira de gelo. O cara, enquanto cai na banheira de gelo, alguém vem tirando ali a mochila de hidratação, o cara cai, muda a roupa, Mano, é insano, assim. Então tá ficando num nível assim que organização e tecnologia é absurdo. Aí o cara já vem, põe uma mochila de hidratação nova, já toda cheinha e sai, cara. Tipo, em menos de 1 minuto o cara deve fazer isso e já tá voltando a correr, cara. É absurdo. Não sei nem como que eu cheguei nisso, mas você tava falando aí Vocês das colocaram trocas de roupa. na mochila, na Kinésio. Kinésio, pistolinha, ventosa. Nessas horas leva tudo que não tem evidência, né? Cara, creme, né? Acho que algumas coisas até
rolinho de liberação também, acho que cabe. Pistola. Pistolinha, levaria, os recursos Cara, ali, agulha. eletrotermo, né? Na verdade, eletrotermo não, mas pode ser eletrotermo, acho que Alguma vale. analgesia. Alguma analgesia, Laser. laser, nossa botinha de LED, inteiraça de LED. Isso aí, preciso pesquisar até o preço disso depois, mas... Tinha um pesquisador aqui brasileiro que estava usando manta de LED na UTI e já tinha resultado de menor uso de medicação, menos tempo de internação. A recuperação com laser, com LED é bizarro. Tem a bota daquela marca Terabody, que é a mesma da pistolinha Teragun, que é a bota de compressão com LED já. Interessante. Então, e é a mesma faixa de preço de uma Normatec, assim, não muda tanto. Não é mais caro, assim, pelo que eu lembro. Então você tem ali um 2 em 1, que o cara tá fazendo a bota, porque a botinha vai bem, imagina a perna pesada depois de rodar 100 km, aquela pressãozinha ali vindo do pé até o quadril, quanto não alivia a pressão, a sensação de peso. Sim. E parceria com a empresa de gelo local, né? Essa daí o hotel com certeza teve muito trabalho nessa parte. Gelo até estando no hotel, tendo a banheira ali, eventualmente uma banheirinha quente vai bem, dependendo da situação, o que tá pegando, né? Então, acho que todos esses recursos de termo vão bem, terapia manual pra caramba. E, cara, acho que antes de começar cada dia ali, eu pensaria em algumas ativaçõezinhas, alguns exercícios, algumas coisinhas pra fazer esse cara entrar bem na modalidade, ou então, pelo menos, a cada retomada ele retomar bem. Acho que vale a pena pensar nisso, e não precisaria ser nada demorado. Algo bem pontual mesmo. Acho que é isso, não penso em... Nada muito diferente. Para quem me conhece, vai soar até estranho isso, mas esse é um cara que eu pensaria em alongar. Né? Tipo, tem um mito lá de que no estágio do Cássio não pode alongar. Realmente, lógico que pode, desde que você tenha uma boa justificativa para isso. Mas esse é um cara que acho que um alongamentozinho pós-atividade vale também. Porque é um grau de demanda dessa musculatura que o alongamento vai perder um pouco de capacidade contrátil, mas é curto prazo e vai ajudar a recuperar, relaxar. Eu iria talvez com uma sessãozinha de alongamento pós em alguns momentos. Igual o pessoal do Tour de France que vai soltar depois na bike, né? Tipo, o cara sai, acabou de fazer a prova, chicoteou tudo ali, sei lá quantos watts, e aí o descanso dele é rodando na Esse bike. cara que fez 50 Ironman, ele deve fazer um Ironman depois pra dar uma Só soltada. pra dar uma soltada. Mas aí, em vez dele aí ele faz certinho. Ele faz o Ironman na ordem, o Ironman né? na ordem. Cara, ele terminou hoje, né? Terminou hoje. A próxima semana, como que esse cara vai estar? Vai dar uma abstinência, mas ele vai ter que fazer alguma coisa, porque se ele ficar em repouso agora, ele vai... acho que nem que seja uma caminhada, acho que a própria bike levinha, acho que é capaz dele querer fazer. Então... Acho bem provável. Jurandir, cola aí, vamos conversar. E aí, o que a gente tem de aprendizado com essa história toda? Para os nossos pacientes que podem estar ouvindo, eles são curiosos. Para os físios que acompanham o podcast. Cara, tem com certeza muita coisa. Hoje uma coisa que eu aprendi é que um quíntuplo deca Ironman não é um Ironman por dia em 50 dias. Acho que esse foi um aprendizado da modalidade. Mas do que extrair aí, cara, acho que quanto mais a gente vai indo pro Ultra Endurance, mais a mentalidade vai pesando mais do que a fisiologia propriamente só.
Não que não pese, não que não tenha papel, mas, cara, quais são esses cantos obscuros aí da mente que esse cara chegou, né? O que passa pela cabeça do cara enquanto a medula tá girando, fazendo o que tem que fazer e a cabeça vaga? Porque esse é um ponto, né? O nível de introspecção que o cara tem que ter e o quanto que ele tem que estar bem com ele mesmo. Porque, cara, a cabeça vai para lugares que você naturalmente não quer. E que às vezes a gente usa o esporte para fugir desse lugar. Não, o cara provavelmente foi parar nesse lugar. Não, a gente que já fez prova de corrida de montanha, já fez prova que levou 5 horas, 6 horas. Você tá conectado na natureza ali, cara, e cada lugar é um lugar, você tá descobrindo, mano, esse cara fez tudo num ambiente, tudo muito parecido. Tem que ser muito forte mentalmente. Muito forte. E aí, quem conhece o Coroa, que a gente estou inúmeras vezes, fala, pô, o Coroa é diferente. Não, o Coroa é muito forte. Não, o Coroa é muito forte. Não, porque a cabeça dele, não, porque não dá. Então é isso, uma pessoa muito diferente mesmo. E esse perfil diferente você tem que entender e compreender para você conseguir propor o que quer que seja, né? Dentro de uma terapia também, você vai entender que a aceitação do que você vai propor depende um pouco de como você propõe também, considerando o perfil desse atleta, né? Para fazer uma prova nesse nível, precisa ter planejamento e logística, não dá para fazer na loucura, né? Então, esses caras são exemplos disso, de gestão de agenda, pô, eu não consigo imaginar o que é a logística de uma prova dessa. Não, e até assim, na hora que você vê um cara que fez isso, é difícil você achar um desafio que você proponha pro cara e ele fale, não, isso daí não dá pra fazer não. Né? Tipo, mesmo que seja um negócio muito difícil, eu acho que é um cara que pensa assim, cara, vamos ver como que a gente organiza pra isso sair. Mas eu não vejo o cara botando barreiras, né? Acho que é um cara que provavelmente vai falar, pô, isso daqui é difícil, isso levanta todas as barreiras e aí, que estratégia a gente cria pra fazer isso acontecer? Enquanto, cara, tudo, às vezes muito do que a gente quer é só qual que é a primeira barreira pra eu desistir aqui, né? O que não, pô, hoje tá chovendo, não vou sair pra correr hoje não. Isso é muito louco, né? Em qualquer área, assim, o astronauta, o cara que foi primeiro para o espaço, o português que saiu lá em 1490 para... Essa é outra loucura. Loucura. Vamos pegar um barquinho de madeira e vamos aparecer nas Índias, aí o cara atravessa o Atlântico. Já citou a história da folha de carnaúba? Acho que é isso o nome. Não. Depois você pesquisa, tem um documentário no YouTube que conta a história, não sei se um óleo, uma pasta que é da folha de carnaúba que é usado para fazer várias coisas, acho que no setor automotivo, óleo, algumas coisas de carro e tal. E parece que era um cara americano que fez um voo dos Estados Unidos para o Brasil em busca da tal da folha da carnaúba e ele criou a empresa, aquela Johnson, acho que é desse óleo de carnaúba, alguma coisa assim. Aí ele veio num aviãozinho, mano, teco-teco, assim, também, fazendo uma loucura, assim. E aí esse documentário conta que acho que o neto dele depois tentou refazer a mesma viagem de avião, sabe? Coisa assim. Enfim, mas é isso. Lembrei dessa história. Você tem uns caras diferentes para fazer isso. Se todo mundo tivesse meu perfil psicológico... A gente ainda tava no mesmo lugar. Tava na África ainda, assim, tipo, não tinha migrado pro resto do mundo. Tipo, aqui tá bom, vamos sair pra quê? Nem os continentes tinham separado A não ser que fosse, tipo, eu fico pensando um esquimó lá na porra do Polo Norte, por que não sai de lá? Por que fica passando frio naquele lugar? Por que o cara tá morando no deserto? Tipo, O cara gosta, pô, será? não, o cara conhece aquilo, ele se adaptou ali, mas, pô, não é bom. Sai, aí vai procurar outro lugar. Mas tá gostosinho aqui, pô, aqui no Brasil, tá gostosinho, pra que sair? Bom. Volta pros aprendizados aí, Rafa. Não, acho que, cara, vocês falaram grande parte, acho que o que foi mesmo esse papo, cara. Acho que é isso, o perfil diferenciadíssimo desses atletas, desse cara em especial.
as demandas físicas extremamente extenuantes e assim, nem sempre você vai ter oportunidade enquanto profissional de saúde de estar do lado do cara numa prova. Não necessariamente você vai fazer parte do staff. Pô, se você fizer, baita oportunidade. Acho que isso deve ser muito legal. Mas se não tiver, também enquanto profissional é seu papel conhecer tudo isso e saber se o cara tem um staff, né? Quem vai junto, qual a equipe que vai junto e o que você consegue também propor Agregar, ali, né? agregar, mesmo não sendo um staff no dia desse evento ou nos dias desse evento, para você conseguir somar ali, propor avaliações como PSE e tal, propor que a equipe que está com ele verifique essas questões, tentar orientar de certa maneira como que ele pode recuperar melhor e tudo mais. Acho que nosso papel é um pouco isso, conhecer a fisiologia, entender. E aí é isso, né? Acho que realmente é um episódio que caberia, acho que até cabe a gente trazer alguém das áreas específicas aí, medicina esportiva, fisiologista, para falar sobre ultradistância, assim, acho que cabe ainda. Porque acho que é isso, né? Deve ter muita coisa nova saindo, porque o N dessa galera deve estar aumentando, ou esse pessoal tem se mostrado mais, ao ponto de que tem uns doidos que faz a parada sem comer carboidrato até. E a gente não entende muito essa lógica, mas aí precisa de alguém para nos explicar isso Assim também. como a gente tem feito as sériezinhas aí temáticas, dá para fazer uma do Ultra Endurance, por exemplo. Então, sei lá, convida o Coroa para vir dar o relato dele como atleta, um médico do esporte, um nutricionista e um treinador. Pô, dá uma sequencinha animal, né? Sim. Enfim, quem tá ouvindo, se gostou da ideia, avisa a gente que a gente organiza. É isso. Eu não sou um cara muito que gosta de dados e estatísticas, mas desse Ironman é um cara que eu queria ter uma noção, assim, qual o consumo calórico desse cara por dia, Sim. quantas braçadas esse cara deu ao longo de todo esse tempo, teve dados. Esse cara tem curiosidade de ver uma planilha com os dados dele, deve ter muita coisa interessante ali. E hoje em dia que a gente tem muita coisa fácil de mensurar, pô, o relógio entrega muita coisa. Se o cara tem um relógio com cinta, porra, entrega ainda mais coisa. Então, você tem ali no pulso e no peito um baita laboratório e você junta mais algumas informaçõezinhas aí que você consegue coletar. Se tem um fisiologista do lado, porra, dá pra viver a ciência ali de uma forma absurda, realmente. Absurda mesmo. É isso. Muito bom. Valeu. Para vocês que querem mais episódios sobre Ultra, então, avise. E se você quer ver o Cássio fazer um... Eu tô devendo os 10K na montanha. Não, esse daí tem que sair, cara. Vamos botar pra esse ano. WTR. WTR. Não vai, tá perto. 4 e 5 Jordão. de outubro em Campos do Jordão. pouquinho, Dá né? pra ir com a Luísa. 4 e 5 de outubro em Campos do Jordão. Mas porque são 2 dias? Não, Não, é que porque acho que... o evento é o isso, evento é né? isso. Mas enfim, a prova é no 5. Olha lá. Tem Bora, distância Cacique, pequena. bora. Só pra não ficar feio na gravação. Bora, vou só ver aqui como tá minha agenda. Ver. É isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Curte, compartilha com seu amigo doido, ultramaratonista e etc. É isso. Valeu. até Valeu, mais. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.